Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com a tua vida, com as nossas vidas, nos fazendo prosperar em nome de Jesus Cristo, para que tudo o que nós façamos, planejamos ou falemos, seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amados, chegamos hoje à terça-feira, a nossa lição bíblica diária desta semana, falando sobre o sinal do Senhor, a lição 6 do livro de Isaías. Hoje, terça-feira, só relembrando que ontem, na segunda-feira, estudamos 2 pontos assim muito interessantes, quando é revelado pelo Senhor ao rei Acais, rei de Jerusalém, através do profeta Isaías, que o intento, o planejamento secreto, que não era secreto, porque o Senhor estava revelando, né? De forma privilegiadíssima para Acais, que o plano de Peca e o plano de Rezim era colocar no lugar de Acais, o rei de Judá, uma pessoa deles, né? O filho de Tabeal, ou seja, alguém que eles pudessem manipular, alguém que eles pudessem politicamente usar para os seus intentos, para dominar aquela região, né? Interesse realmente político dos dois. E o Senhor deixa bem claro que isso não iria acontecer, né? Isso jamais acontecerá. E ele conclui dizendo que esses homens não eram nada. A Síria inteira era igual a Damasco e Damasco inteira era igual a uma pessoa chamada Rei Rezim. Da mesma forma que Israel inteiro não era maior do que Samaria, que Samaria se resumia ao rei Peca, um homem só, né? Ao ponto de o Senhor mandar uma mensagem e dizer assim: ô Acais, fique firme, né? Tanto a nação da Síria quanto a nação de Israel em Samaria não vão existir mais como nação, né? 65 anos é o tempo de vida deles, então deixarão de existir. Então fique tranquilo, é mais ou menos isso que o Senhor mandou lá Isaías dizer a Acais para tranquilizá-lo. Era uma palavra ali de encorajamento, de fé, né? de consolo, né? E vamos continuar agora para saber como é que o Senhor vai continuar transmitindo mensagem a Acais por meio de Isaías, né? Então hoje, terça-feira, na quinta pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento: que outra mensagem o Senhor enviou a Acais? Qual foi a atitude de Acais ao ouvir essa mensagem que o Senhor mandou através do profeta Isaías? Isaías disse assim para Acais, no versículo 11 e 12 do capítulo 7. Ele diz assim: peça ao Senhor, seu Deus, que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acais respondeu: não vou pedir sinal nenhum, não vou pôr o Senhor à prova. Meus amados, aqui nesse contexto, nós temos aqui na última frase, não vou pôr o Senhor à prova, um aparente testemunho de alguém que tem grandiosa fé, como a fé de Abraão, que não requeria, que não exigia evidência. Uma fé genuína, pura, uma fé que acredita naquilo que não se pode ver. Pela fala aqui de Acais, ele é esse homem, né? Olha, não vou pedir sinal nenhum, não preciso de sinal da parte do Senhor, acredito no que ele está dizendo. Não parece ser algo verídico, algo verdadeiro, um testemunho poderosíssimo? Parece. Se a gente for isolar, parar só nesse verso aqui, a gente vai dizer assim: esse Acais era um rei, meu amigo, esse Acais era um homem que a fé era um descendente verdadeiro de Davi, um descendente verdadeiro de Abraão. Esse homem aqui era poderoso, quase que ninguém na Bíblia tem a coragem desse homem, né? Né? Ele diz isso aqui, mas não passa de uma falácia. É da boca para fora. Por quê? Porque há poucos minutos atrás, no contexto anterior, nós vamos ler
que tanto Acais como o povo de Israel estava tremendo feito vara verde, sem ver a ameaça real dos dois reis unidos contra Jerusalém, só porque ouviu dizer que eles estavam se preparando para, com uma intentona, né, contra a cidade de Jerusalém. Somente ouviu. E como é que esse homem tem essa fé toda? Aqui não passa de uma falácia. Veja que o que Isaías está propondo para esse homem, o que o Senhor está propondo para ele, é algo assim, sui generis. É algo que a gente não pode, assim, medir. Olha o que o Senhor mandou dizer para ele. Ô, Acais, peça qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa que você pedir de sinal, Deus vai mostrar para você. Josué não pediu para o sol parar? Pensa nesse sentido. Gideão não pediu para que uma lã passasse a noite todinha no telhado e outro dia amanhecesse seco? Ignorasse o orvalho da noite, a neblina da noite? E no outro dia fez o contrário? Tudo tem que amanhecer seco, tem que parar de o orvalho nesse dia para que tudo em redor esteja seco e a lã esteja ensopada de água. Peça outro sinal qualquer. Pode ser das profundezas da morte. Peça para um morto subir, que Deus manda. Ou peça qualquer coisa dos mais altos céus que você pensar. Peça para ver um anjo. Peça para ver um cometa passando aqui. Qualquer coisa que... Peça para que a lua se aproxime da Terra. Peça, né, que o sol e a lua apareçam juntos. Qualquer coisa que você pedir, qualquer coisa de sinal. Já imaginou? Deus nunca fez isso por nenhum homem, mas por Acais ele está desafiando Acais. Acais, cheio de hipocrisia, cheio de vanglória, e Deus estava querendo justamente revelar para Isaías o verdadeiro coração de Acais. Deus não estava revelando apenas o coração, os planos de Peca e os planos de Rezim, mas também estava revelando aqui o coração de Acais. Acais não estava sendo sincero, Acais estava querendo agradar a Isaías, indiretamente tentar impressionar Deus, como se Deus não sondasse o coração dele. Já imaginou? Tem muita gente hoje, religioso, que tem os mesmos procedimentos de Acais, está querendo impressionar Deus, como se Deus não os conhecesse. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a sexta pergunta, que nos diz assim: diante da resposta de Acais, qual foi a resposta de Isaías e qual o significado disso? O versículo agora é o 13. Então Isaías disse: escutem, descendentes do rei Davi. Está falando aqui não só agora para Acais. Isaías agora está falando para o rei Acais e para os que com ele estavam, a comitiva dele. Está falando para outros filhos, né, dos judeus, descendentes dos judeus, da tribo de Judá. Então ele está falando agora, escutem, descendentes no plural. Né? Ou seja, ele está falando aqui não só para Acais, mas para todos os reis que viriam mais na frente. E até hoje em dia, pessoas que têm o mesmo espírito justo, bondoso e o coração que procura ser semelhante ao do Senhor como Davi. Serve para mim e para você, qualquer um que se assemelhe nesse espírito. Ele diz assim: será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Agora vocês precisam abusar também da paciência do meu Deus. Olha o que Isaías diz contra o descendente de Davi, o rei Acais. Vocês estão brincando com a paciência. Você, Acais, está brincando com a paciência de Deus, é? Você está de brincadeira, porque você, no seu coração, está doidinho para pedir aí um sinal. Você está querendo impressionar o povo que está com você, é? Para dizer que você é um rei forte? Agora, porque você já sabe que eu já disse que Deus não vai permitir que Peca e Rezim são como dois tições se apagando, já fumaçando para se apagar. Você sabe, eu já disse que Deus vai lhe proteger. Eu já disse para você que o reino de Israel não vai passar mais do que 65 anos e vai deixar de existir.
Você agora, depois que ouviu isso, agora deu uma de homem de fé, deu uma de machão, deu uma de rei poderoso, deu uma de homem consagrado. Aí agora você diz que não precisa de sinal nenhum. Você está abusando da paciência do povo, né? Porque o povo sabe que você é um homem fraco, é um homem sem coragem. Há pouco tempo você estava tremendo igual vara verde. Como é que agora, né, você está querendo se apresentar para os seus súditos, para esse grupo de pessoas que lhe acompanham até aqui, querendo apresentar algo que você não é? Você é um rei fraco. Você é um rei sem fé, como a maioria de todos os seres humanos do planeta. Todos os seres humanos têm medo. Todos os seres humanos são fracos. Todos os seres humanos carecem da graça de Deus. Todos os seres humanos carecem do vigor que vem de Deus, do ânimo, do consolo, do encorajamento que vem de Deus. Aí só você que não precisa. No momento mais difícil, você, em vez de pedir um sinal, dizer para esse povo aqui, olha, eu sou um homem pobre, humilde, como Davi se humilhou, como todos os grandes homens se humilharam diante de Deus. Você tem a oportunidade de se humilhar diante de Deus. Eu quero um sinal sim, porque eu sou um homem fraco na fé, eu sou pobre e tal. Aí Deus iria lhe engrandecer. Deus iria lhe glorificar, Deus iria lhe honrar diante do povo. Mas você, ao dizer essa frase, né, como se estivesse se glorificando, né, como muitos fazem, eu já sei disso. Eu sou formado em teologia, eu já sei disso. Eu não estou disposto a aprender com você, porque eu já sei disso. Eu sou um pastor. Demonstrando uma fortaleza, demonstrando uma força que não tem, um conhecimento que não tem. Olha, meus amados, quando eu olho para esses textos de antigamente, é impossível eu não fazer um link para uma comparação com a igreja do tempo presente, com os cristãos de hoje. Inclusive, o primeiro que entra aí nessa questão aí sou eu mesmo, né? O primeiro, ao analisar um texto desse, o primeiro que eu ponho na fila ali, para se fazer uma autoanálise, sou eu. Será que eu, diante daqueles que o Senhor me deu para que eu comandasse, não tenho assim, mas se eu tivesse, né? Se eu fosse alguém que tivesse assim muitos comandados, que eu pudesse dar ordem, como um rei dava antigamente, se eu tivesse isso aqui, essa condição de autoridade para comandar, para mandar, será que eu também, para não demonstrar fraqueza diante do meu povo, para que o povo me visse, me obedecesse, me temesse, né? Será que eu também não faria isso? Olha, provavelmente eu poderia fazer isso diante. Era para Isaías ter me chamado isoladamente, só eu e ele, aí talvez eu dissesse que era para eu não me expor diante daquelas pessoas todas, né? Mas Davi deixa bem claro aqui, descendentes no plural, né? De Davi. Com certeza havia muitos outros ali, descendentes de Davi, que estavam ouvindo aquela conversa. E aí, esse rei aqui, coitado, né? Estava muito tempo abusando da paciência do povo, tentando mostrar para o povo que era um homem forte, um homem sábio, um homem corajoso, que estava ali colocado por Deus naquela posição para defender o povo, para liderar o povo, ou em batalha, em qualquer outra coisa, né? Qualquer outra conquista, no progresso do povo, né? Fazendo o povo ser próspero em todas as direções, em todos os âmbitos. E agora, ele agora está abusando agora da paciência de Deus. Ele mexeu onde não poderia ter mexido, né? E esse é o motivo de praticamente todos os líderes de Israel, começando por Saul, terem visto a sua derrocada. Do dia para a noite eles começaram um declínio, não só um declínio de ordem espiritual. Primeiro vem o declínio espiritual, né? Para que em seguida venha o declínio social, o declínio político, o declínio econômico, o declínio estratégico militar, ou seja, a nação inteira começa a declinar quando um líder, que deveria ser o exemplo, o modelo para o seu povo, começa
a entrar nesse declínio espiritual. Aqui é uma prova clara, temos várias provas claras que Acais, podendo até ser um rei bom, né? Mas é uma prova clara que era um homem que não tinha fé e que era fraco, não tinha coragem do seu pai Davi, né? Do seu trisavô Davi. Ele não tinha, né? O mesmo espírito, né? E aqui está a prova. E aqui Davi revela, Deus revela através de Isaías, melhor dizendo, através de Isaías, Deus revela, faz um raio-x, né? Do verdadeiro caráter do coração do rei Acais. Então, nenhum de nós, por mais famoso ou poderoso que um dia a gente possa ser dentro da religião, dentro da religiosidade, se portar com esse caráter, porque Deus desmascara mesmo.